agora uma notícia de última hora. O Banco Central Europeu acaba de anunciar a descida das taxas de juros em 25 pontos base, o que significa que a taxa de depósitos, que afeta as Euribor aplicadas aos créditos, desce dos atuais 3,75% para 3,5%. A descida vai refletir-se nos empréstimos em função do contrato de crédito celebrado ser a 3, 6 ou 12 meses. A primeira redução das taxas de juros aconteceu em junho, quase 2 anos depois do início de uma histórica série de aumentos para combater a inflação. E foram 10 as subidas e que foram consecutivas. Christine Lagarde prepara-se para daqui a pouco dar mais pormenores em relação a esta descida que foi anunciada. É a segunda que interrompe assim aquela série de subidas por causa da inflação. Foi esse o objetivo do aumento das taxas de juros, combater a inflação, que nesta altura na zona euro situa-se nos 2,2%, portanto está ainda um pouco acima da meta dos 2%, que é o objetivo, a meta do Banco Central Europeu. Esta taxa de juros, este corte em 25 pontos base, é a segunda vez que sucede, uma segunda descida consecutiva, mas resta saber o que é que vai acontecer no fim do ano, com vários analistas a estarem com algum ceticismo em relação a uma nova descida das taxas de juros devido à imprevisibilidade do mercado e também face ao que está a suceder na Europa, em que há um abrandamento no crescimento económico, inclusive com vários países em estagnação, e olhamos em concreto para o que está a suceder na Alemanha, o país que é chamado o motor da Europa, que está nesta altura a ser atingida por uma situação acentuada de abrandamento da economia. Portanto, poderemos dizer que o Banco Central Europeu estava aqui com uma de duas decisões, ou manter a taxa de juros ou descê-la, face à situação da inflação que ainda está nos 2,2%, portanto acima do tal objetivo dos 2%, mas também o querer estimular e alavancar a economia, o que parece realmente ser esse o objetivo com esta decisão do Banco Central Europeu. Christine Lagarde daqui a pouco dará realmente os pormenores que sustentam esta decisão do BCE e nesta altura junta-se a este jornal Pedro Brinca, professor da Nova SBE. Olá, professor, muito boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade. Poderemos dizer que houve aqui uma certa cautela por parte do Banco Central Europeu. Desce as taxas de juros, com o objetivo de estimular de algum modo esta economia que parece estar aqui em banho-maria, nesta zona euro, mas há aqui o receio, por outro lado, da inflação, porque está nos 2,2%. Portanto, não há uma descida sustentada, um abrandamento, um recuo da inflação sustentado. É assim, concorda? Sim, aliás, no comunicado de imprensa que foi emitido pelo Banco Central Europeu e que vai servir de base à conferência de imprensa que vai começar dentro de momentos, aquilo que o Banco Central Europeu argumenta é precisamente que a inflação tem vindo a descer. A inflação homóloga na zona euro já tinha sido de apenas 2,2% e está prevista que para o ano como um todo seja 2,5%, e nesse cenário o Banco Central Europeu achou por bem, de facto, baixar a taxa de juro em 25 pontos base, que é uma baixa modesta, mas que era aquilo que a esmagadora maioria dos analistas previram, também porque, como disseste, e muito bem, a economia europeia está prevista que cresça apenas 1% este ano, a economia alemã tem tido um crescimento muito anémico e, nesse sentido, se calhar a precaução até recomenda que, de facto, a taxa de juros baixem para estimular a economia, como referiste muito bem. E a questão é exatamente essa, a nível de cautela. Quais poderão ser as consequências deste aumento, como acabou de dizer, desta descida, aliás, bastante modesta, porque 25 pontos base é pouco, mas esse pouco será suficiente para conseguir estimular a economia ou não? Bom, assim, lembrem-se, é sempre bom lembrar que o objetivo principal é a estabilidade dos preços. Como a trajetória da inflação tem vindo a abrandar, e há aqui um efeito de desfazamento entre variações de taxas de juro e variações dos preços, o Banco Central Europeu entendeu, e na minha opinião bem, Sim, que se justificava esta descida. Se ela é suficiente ou não, bem, é assim, a generalidade dos analistas tem muito medo
que de facto nós não possamos ter aquilo que se costuma designar de soft landing, uma aterrissagem suave, ou seja, que as economias consigam absorver a maior subida de taxas de juros desde há muitos anos, sem que a economia entre numa recessão para controle da inflação. Até agora, os sinais parecem ser esses, apesar de, se andarmos há um ano para trás, não era esse o cenário central nos economistas. Muitos economistas achavam que não era possível controlar a inflação sem entrarmos em recessão. Sim. A zona euro escapou a recessão por uma nesga, se quisermos Por muito pouco. desta maneira, mas para já escapou. E aquilo que nós vemos são fenómenos, por exemplo, como aquele que aconteceu nos mercados bolsistas em agosto, em que todos os analistas estão muito receosos que de facto possa haver uma recessão, porque não é normal que de facto as economias consigam absorver uma subida da taxa de juros tão grande como aquela que nós experienciamos, sem que isso leve de facto a uma recessão. E por isso é que a generalidade dos economistas entende que de facto esta baixa taxa de juros é bem-vinda. Mas por outro lado, lá está, o tal trade-off, é importante que nós não passemos um sinal errado para a economia, que os bancos centrais não estão determinados em controlar a inflação. Porque se os mercados acharem que essa força, que essa determinação não é absoluta, pode isso só por si criar inflação e tornar o trabalho do Banco Central mais difícil. Por isso eu creio que este 25 pontos base é uma espécie de equilíbrio entre o medo que existe na generalidade dos analistas que a economia possa entrar em recessão técnica, por um lado, mas por outro que a inflação vai ser uma preocupação central e que os bancos centrais não vão parar enquanto não conseguirem atingir a estabilidade dos preços. E é equilibrado até para os próprios investidores, nomeadamente aqueles que possam querer investir na Europa e noutros mercados, quer emergentes, quer nos Estados Unidos? A grande preocupação é a coordenação com os Estados Unidos. Nós não temos uma política monetária absolutamente independente, porque se os Estados Unidos tiverem uma política em termos de taxas de juros muito diferentes das nossas, isto vai ter um impacto grande na taxa de câmbio do euro vis-à-vis do dólar, e é bom lembrar que a generalidade das matérias-primas nos mercados mundiais são cotadas em dólares. Por isso, obviamente, nós temos que sempre ter aqui um cuidado de acompanhar aquilo que faz o Banco Central Europeu, o Banco da Reserva Federal nos Estados Unidos. Jerome Powell, na conferência de Jackson Hole, agora em agosto, sinalizou que de facto iria baixar as taxas de juros. É tudo isso que o mercado estava à espera. Se este descida não tivesse ocorrido, isso sim poderia ter tido um impacto muito negativo nos mercados. Na medida que foi aquilo que a esmagadora maioria dos analistas estava à espera, creio que nós não vamos ver grande agitação nos mercados acionistas, nos mercados bolsistas, no investimento de curto prazo, naquilo que diz respeito àquilo que é a percepção agora realizada de que a taxa de juro iria variar. Só para terminarmos e muito rapidamente, por parte daqueles que têm crédito à habitação com esta descida muito modesta, utilizando novamente a sua expressão, vão realmente sentir no bolso uma descida da renda de casa? A descida vão senti-la, é uma descida ainda modesta, que, pelo aquilo que nós podemos ver da Euribor a 3 meses, a 6 meses e a 12 meses, já estavam a antecipar esta descida da taxa de juros. Elas têm vindo a descer, a Euribor, independentemente da taxa de juros diretora do Banco Central apenas descer agora. É bom lembrar uma coisa, quer dizer, esta não é a última vez que vai haver uma reunião do Banco Central Europeu para variar taxas de juros. O Banco Central Europeu está a ser prudente, mas vai ter agora uma reunião para o mês que vem. E nessa reunião pode, aliás, a grande dúvida que existe é se vai haver outra descida já para o mês que vem, ou se vão esperar só pela reunião de dezembro, ou se vão manter as taxas. Essa é talvez a maior incerteza que existe neste momento, mas creio que vamos ter que esperar para outubro para perceber isso. Pedro Brinca, foi um gosto tê-lo neste jornal e conversar consigo. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Igualmente.